paz do Senhor a todos. Estamos em mais um papo de escola bíblica e desta vez vamos falar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo, como isso tem impactado a vida cristã, o ataque que a igreja cristã tem sofrido sobre isso, né? E vocês sabem que materialismo, ele se resume a crer que tudo se resume em matéria, né? Que o corpo humano é apenas matéria e o ateísmo é na não existência de Deus. Então a gente, como nós sabemos, somos face da mesma moeda, né? Vamos tratar esse assunto. E mais uma vez, nosso grande amigo aqui, Vinícius, conterrâneo, está mais uma vez conosco aí, veio participar com a gente, né, Vinícius? Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, amigos que participam do Papo de Escola Bíblica Dominical. E eu fico muito feliz com esse convite, né? E vamos aprender juntos sobre esse assunto, né? E também fornecer aí ferramentas para que a igreja possa combater, né? Tanto o materialismo como o ateísmo também. Ô Vinícius, trouxe teu livro aqui, né? A outra vez você falou, né? E dessa vez ele trouxe aqui pra gente as 7 características das pessoas de sucesso. É o livro do Vinícius Ramos de Oliveira, tá? Sim. Ô Vinícius, tá na Amazon, alguma coisa assim? Não, no momento é diretamente comigo mesmo, né? Uhum. Quem tiver interesse pode adquirir. Meu telefone, meu zap, 12 97403 0914. Você vai estar adquirindo esse livro que certamente vai ser uma bênção para a sua vida. Porque aqui a gente não fala do sucesso do ponto de vista Hum. materialista. É um sucesso do ponto de vista de Deus em relação ao ser humano. Que aí engloba não só a parte material, mas principalmente a parte espiritual, a parte familiar e a parte profissional também, Uhum. tudo com base bíblica, né? Uma leitura abençoadora. Tenho recebido bastante feedback aí dos irmãos que têm gostado bastante. Eu já peguei meu exemplar, tá? Ele acabou de chegar aqui, eu disse aqui já é meu, e eu dei uma folheada e gostei bastante do livro, né? É realmente inspirador. A gente vamos deixar ali na descrição do vídeo, né? O Instagram do vídeo do Vinícius. Não sei se você Sim, lembra do arroba, mas vamos deixar lá. sim, E o número de telefone que ele citou lá para você estar entrando em contato e adquirindo eu agradeço. esse livro aí. Com certeza vai ser uma bênção na sua vida, formando pessoas plenas. Prepare-se para o impacto. É, O negócio é forte, hein, Vinícius? é forte. Deus abençoe. Ô, Vinícius, e sobre essa revista da lição, né? Nós tratamos de um divórcio semana passada, realmente capcioso, né? E agora um assunto que gera bastante debate, às vezes mais fora da igreja, né? Porque dentro da igreja a gente, como vivemos por fé, e você até estava falando anteriormente, né? Não a fé irracional. Às vezes não atentamos a tantos debates como esse, mas em faculdades tem bastante, tem livros, tem filmes, e tem uma crescente do ateísmo e materialismo hoje em dia, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, é importantíssima essa lição, porque nós sofremos um ataque contra a nossa cultura cristã, contra o nosso estilo de vida, contra a filosofia cristã, o modo cristão de pensar e de enxergar o mundo. Hum. E o que acontece? Nós sabemos que na igreja existem pessoas com diversos níveis de maturidade. Você encontra diversos jovens que, quando eles vão para a faculdade, ao ter a sua fé confrontada, né, por pessoas que seguem esse tipo de ensinamento materialista, ateísta, eles começam a colocar em xeque, porque a sua fé ainda não está bem alicerçada, né? Então, eu acredito que esse conteúdo ele vai servir muito para toda a igreja e mais especificamente para a juventude, para os adolescentes da igreja também, por que não? Uhum. Porque nós percebemos o exemplo de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que tinham tudo para seguir o conceito babilônico, mas eles preferiram permanecer fiéis a Deus Uhum. porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Uhum. Como Paulo disse uma determinada vez, eu sei em quem tenho crido. Para nós combatermos esse tipo de ensinamento vindo de materialistas e de ateístas, é necessário que tenhamos um conhecimento mais aprofundado da pessoa de Deus. E a pessoa de Deus, ela se revela nas Escrituras, né? Já vimos lá desde Gênesis, Deus se apresentando a um homem, procurando um homem, Deus Sim. se revelando a Abraão. Então, a Bíblia nos tem N exemplos, né? De Deus ter se revelado ao homem, né? E principalmente, tem até uma leitura, vamos aproveitar aí para a Bíblia, né, meus queridos irmãos? Que é Bíblia. A Não palavra adianta, é é viva e papo de escola eficaz, bíblica, né? né? Vamos falar de Bíblia aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, acredito que está até sugerido pela lição, Uhum. diz:
havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, a maior revelação de Deus que existe é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário que o cristão ele viva em comunhão com Cristo. É necessário que aquele que ainda não conhece a Jesus dê um passo para Jesus, porque ele diz na sua palavra: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, ela vai blindar o ser humano, vai blindar o crente aí contra os ataques aí, as sutilezas que estão sendo tão bem explanadas nessa revista. E você fala de Jesus Cristo, e a própria pessoa, tanto o Jesus histórico, né, se contrapõe aí essas ideias materialistas e ateístas, pois são fatos históricos, né? Jesus realmente existiu, dividiu a história, existem inúmeros registros, né, que ele viveu e inclusive que ressuscitou. Então, à medida que nós sabemos, Jesus viveu e ressuscitou, então ele já transpassa a ideia da matéria ser limitada, né? Sim. E a própria transformação, eu acredito assim que logicamente, os fatos históricos são importantes, mas a existência da igreja, a igreja é composta de pessoas transformadas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que não tinham esperança, às vezes, da própria sociedade, da própria família. Você encontra na igreja. Uhum. Por exemplo, não é difícil você encontrar alguém dizendo assim: fulano não tem mais jeito, ciclano está afundado na droga. Para esse aí, o fim é cadeia ou a morte. O evangelho ele entra na vida dessa pessoa. Para quem a escola não teve solução, para quem as filosofias não tiveram solução, para quem o dinheiro não trouxe solução, e o evangelho trouxe a solução. Então, eu acredito que esse testemunho ele é maior até do que os testemunhos históricos. Uhum. Exatamente. Não é? Porque é algo que não é difícil você ver, ainda mais num país como o Brasil, onde o evangelho se expandiu tremendamente, não é difícil você conhecer alguém que teve a vida transformada por Cristo. Então, eu acredito que esse é o maior testemunho que Deus realmente existe, que Deus enviou o seu Filho, né? E você trouxe realmente coisas interessantes, né? Pois nenhuma religiões aí que tem no mundo, ou falsos deuses que tem por aí, consegue esse ponto de transformação, né? Geralmente as religiões elas vêm ali de berço, vêm passando de geração em geração, mas não causam nenhum impacto não real. Mas eu ouso dizer que 90%, 99% das pessoas que recebem o evangelho, há uma nítida transformação. Sim, sim. Então tem um poder real de transformador do evangelho. A palavra ela se cumpre. A Bíblia diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. O tempo aqui é escasso, mas se eu fosse dar o meu testemunho, as pessoas iriam ver que houve na minha vida um antes de Cristo e um depois de Cristo. Uhum. Você também. Uhum. E, enfim. Todo mundo teve esse processo. Sim. E é interessante nós conceituarmos aqui a questão do materialismo e do ateísmo. Por quê? Porque é justamente uma linha que combate tudo isso que nós estamos falando. Por exemplo, o materialismo, como o nome já fala, ele acredita na matéria, né? Ele acredita que somente aquilo que é visível, somente aquilo que é palpável, somente aquilo que pode ser explicado ou comprovado cientificamente é o que existe. E a gente percebe que não é difícil para a gente refutar esse tipo de pensamento. Por quê? Porque o homem não é só matéria. A nossa personalidade, o nosso caráter, são características que não são inerentes ao corpo. Uhum. São características que são inerentes à alma, que é uma parte imaterial. Uhum. Por que nós encontramos diversas pessoas que têm, às vezes, uma doença, um problema, que não consegue ser resolvido com remédio, não consegue ser resolvido com terapias comuns? Uhum. A pessoa ela tem uma enfermidade espiritual, uma enfermidade na alma. Então não adianta querer tratar o corpo, não adianta, o máximo que se consegue, às vezes, é dopar as pessoas através de alguns remédios aí, alguns calmantes, algum remédio de tarja preta, mas não se resolve o problema. Porque na alma do homem, no espírito do homem, somente quem toca, segundo a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós encontramos aqui
Hebreus 4, versículo 12, está assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nós temos assim propriedade para falar sobre a mudança, a transformação que Deus ele faz na vida das pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem esse poder de penetrar aonde ela vai gerar a transformação verdadeira, Uhum. que não é simplesmente uma transformação Física. física, é uma transformação que ela começa primeiro lá dentro. E também atinge o físico, né? Quantas pessoas Sim, atingem realmente esse milagre? Só que, à medida que o materialista acredita, inclusive existe um conceito, eu acho que é químico ou físico, os dois, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Essa questão da limitação das moléculas e tal, que vai exigir sempre uma transformação, e a gente vê que quando há uma cura na alma, como você falou, ou até mesmo um milagre no sentido físico, então ela transpassa essa ideia da matéria. Então, a ideia do materialismo é justamente combater os milagres, as curas que acontecem na alma, porque tudo, na final de contas, se acaba, né? E abre aqueles pressupostos para coisas que nós vemos hoje, como até você trouxe o livro aí, né? É aborto, eutanásia, ortonásia sim. também, entre outras coisas, né? Olha, quando a gente fala do materialista, ele geralmente você não vai encontrar pessoas sem conhecimento, sem formação, que segue essa linha de raciocínio, né? Esse tipo de filosofia. Você vai encontrar estudiosos, pessoas gabaritadas, pessoas aí com bastante aprofundamento em algumas matérias. E o que acontece? Esse conhecimento, até pegando um verso da Bíblia aqui, que Uhum. Paulo fala em Romanos 1:22, né? Esses homens, eles dizendo-se sábios, eles tornam-se loucos. Por quê? Ele passa a adquirir tanto conhecimento que ele não aceita algo que esteja além do seu raciocínio, algo que esteja além do seu conhecimento. Diferente de nós, quando aceitamos a Jesus, esses dias eu tive, né, pensando a respeito das coisas de Deus, eu vi uma imagem que aquele telescópio, o Hubble, Oh, acho que é esse o nome. ele tirou uma foto de galáxias. Aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre as medidas, né? E as medidas não é nem em quilômetros, é em anos-luz, que é o espaço que a luz percorre em um ano. Uhum. E você começa a encontrar ali uma dimensão totalmente, assim, Fora da mente humana, inexplicável, né? fora da mente humana. E eu, humildemente, vendo aquilo, eu concluí que Deus é maior do que eu imaginava, ao mesmo tempo que eu sou muito menor do que eu imaginava, Uhum. ok? Então, o materialista, ele tem dificuldade de acreditar que existe uma mente, como a mente de Deus, Uhum. que sabe muito mais do que ele, que entende muito mais do que ele, que está além dele, né? E nós acreditamos racionalmente nisso, Uhum. porque quando você olha um universo que não é um caos, é um universo organizado, você entende que existe uma inteligência por trás daquilo. Uhum. Então, se existe uma inteligência, crer em Deus não é somente uma atitude emocional, mas é uma atitude racional. Uhum. Porque se esse Deus criou todas essas coisas, ele é sim digno de toda aceitação, de todo crédito e de toda glória. Você fala de coisas interessantes quando fala de questões de universo, né? Porque a gente sabe que o universo é infinito e finito ao mesmo tempo, né? Diz que ele está em constante expansão, né? E muitos creem naquelas questões do Big Bang ou outros momentos da singularidade, etc. e tal. Então você veja a que ponto chega a questão da crença do homem. É mais crível crer num ajuntamento de moléculas gerou toda a ordem no universo. E a gente sabe que o planeta Terra, né, até agora é o único planeta achado vida, né? Ela foi feita em condições exatamente especiais, não pode ter em Marte, não pode ter em Vênus, não pode ter, só tem na Terra, tem uma distância perfeita, ela gira de forma perfeita ao redor do Sol e promove a vida exatamente nessas circunstâncias. Mas é mais crível crer que tudo isso apareceu do nada. Não é É, a mão de um criador por trás, é um- coordenando ou o grande maestro maestrando a formação de tudo, Não, né? na verdade, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, Tem que né, ter mais fé na para minha ser ateu do que para ser pequenez, crente, né? que o materialismo, o ateísmo, na verdade, a ignorância pertence à questão do orgulho, da soberba humana. E
para a Bíblia Sagrada, nada disso é novidade, né? Nós estamos falando sobre esse assunto aqui, depois eu quero rapidamente dar uma Uhum. pincelada sobre um livro que eu trouxe ali, mas você pega aqui, ó, Salmos de número 10, o verso de número 4. Hum. Olha, isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás. Diz o quê? Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Então, você percebe que essas pessoas, elas se fecham nessa ideia, nessa concepção, nesse preconceito de que Deus não existe, e ele não procura investigar, ele não procura sinais. Eu costumo dizer que qualquer invenção, qualquer achado arqueológico, ele comprova a existência de civilizações, existência de povos, existência de culturas, né? Então eu costumo dizer que os achados arqueológicos, eles são rastros das antigas civilizações. Uhum. E a criação são os rastros de Deus. Uhum. Quem quiser fazer uma investigação honesta diante de tudo isso, vai chegar à conclusão que Deus não é um mito, que Deus é um fato, que Deus é real, que Deus é verdadeiro e a presença dele esteve em toda a história, Manifesta, está no momento presente. Outra coisa aqui, você vai no Salmos de número 19, olha que coisa maravilhosa. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quer dizer... Já fala que somos indesculpáveis quando olhando tudo isso, né, que manifesta. Como é que a gente vai dizer, gente, Deus não existe? Não é? Porque, por exemplo, é uma coisa que eu acho assim, bem interessante. Qualquer coisa que foi criada, né, logicamente, ela é atribuída a uma mente inteligente. Desde esse microfone de lapela que você está utilizando aí, né, até esse terno, o seu relógio. Então, seria loucura dizer que isso aqui não foi criado por alguém. Não é verdade? Porque você vê que existe um porquê de cada coisa que foi criada. Até as invenções mais rupestres, né? Um papel, coisa tá aparentemente simples. Alguém criou. Um exemplo. Às vezes, os arqueólogos, eles acham pedaços de potes de cerâmica, né? Uhum. E aí ele vê uma marca de fuligem embaixo, né? Então ele deduz o quê? Que alguém fez fogo, que aquilo ali foi utilizado para cozinhar, né? E subentende-se que houve uma inteligência por trás daquilo. Alguém pensou e criou aquele objeto. Aí eles levam para os museus e ficam maravilhados e dizem, né? Nós achamos uma nova civilização e descobrimos sobre os costumes, sobre a cultura de civilizações milenares. Uhum. Agora, você olhar o funcionamento do universo, o funcionamento da natureza. Do corpo humano, isso? Do corpo humano. Tudo tem um porquê. E as pessoas negarem que existe inteligência divina, sobrenatural por trás de tudo isso, é uma maldade. A própria criação do ser humano, né? Como ele se forma, né? Ali a Bíblia fala sobre isso, né? Como ele se forma no ventre de uma mulher que está grávida e até o ponto da concepção. Como se dá isso? A ciência sabe que as moléculas vão multiplicando e vai virando cérebro, vai virando coração, já está um corpo humano formado e não há uma pessoa tão inteligente no mundo que chega assim, eu vou conseguir criar um corpo humano com um ajuntamento molecular aqui. Ele consegue aí fazer o negócio com astrônomos e tal, mas ele não consegue criar vida, né? Então, a própria criação da vida é algo que só se explica porque há o poder de Deus por trás, fazendo aquela vida ser gerada. Uma coisa que é importante, acredito que o nosso tempo aqui já está escasso, né? Já? Faz 20 minutinhos só, vamos passar uma hora. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Uma coisa que é importante, tem uma frase aí de um filósofo que ele diz, né, que se Deus não existe, tudo é permitido. O que ele quis dizer com isso é que Deus, ele provê um freio moral para o ser humano. Então, que se Deus não existe, tudo é permitido. E na realidade, existem pessoas que gostariam mesmo que Deus não existisse para que ele não tivesse um peso na consciência e pudesse, sim, enfim, cometer todos os tipos de atos que ele julgasse
que fossem justos e pertinentes. Porque a verdadeira punição não é legal, né? Após a morte, né? Porque a punição legal uma hora acaba e ela nunca vai atingir a alma, né? Só atinge o corpo. Mas o que acontece? O fato é que Deus existe e que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança de Deus no homem, ela está no intelecto humano, ela está nas emoções humanas. Você pode visitar uma tribo do canto mais longínquo do planeta. Eles não gostam de mentira. Ele não gosta de ser enganado. Não gosto de roubo. Entendeu? Não gosta de ser roubado. Por quê? Porque isso já faz parte da consciência que Deus ele colocou no homem. Paulo fala sobre isso, colocou a lei no coração do homem. Né? Então, quer dizer, não precisa da pessoa ter estudo, isso aí já vem no DNA do ser humano, né? E muito bom você falar sobre a questão da vida, porque existe uma dignidade que ela é inerente ao ser humano. Essa dignidade que é inerente ao ser humano é justamente a imagem e semelhança que existe no homem. A imagem e semelhança de Deus que existe no homem. Quando o pecado entrou no mundo, é importante falar isso, essa imagem ela não foi destruída, ela foi manchada. Mas ainda na pessoa que não conhece a Deus, você vai encontrar alguma coisa que é semelhança de Deus. Por exemplo, Jesus ele cita que os ímpios, eles amam seus filhos também. E o amor é uma característica que o ser humano herdou de quem? De Deus. É algo que é divino, porque Deus é amor. Então, quando nós vamos tratar de assuntos, né, que para uma sociedade materialista e ateísta é uma coisa que eles chamam de progressista, no caso o aborto, nós não podemos aceitar que é um progresso uma sociedade ela apoiar o aborto de maneira alguma. Por quê? Porque no momento que existe a fecundação, naquele momento, aquela criança, aquele feto, aquela célula, ovo, né? Nós aprendemos na escola, o zigoto, ele já possui inerentemente a imagem e semelhança de Deus. E uma vez eu ouvi um padre ele falando sobre uma questão do aborto, eu achei que foi com muita propriedade, porque perguntaram para ele, mas e quando uma mulher ela é estuprada? Retórico é a pergunta? Não, fizeram a pergunta para ele, e quando uma mulher é estuprada, é justo que ela faça o aborto? E eu confesso que eu não saberia responder essa pergunta, de maneira a defender a fé cristã. E aquele padre, ele disse assim, não se pode, por causa de um ato de alguém que é criminoso, você punir um feto que não é criminoso. Você pune inocente. Né? Mas se você tira essa noção de que a vida humana, essa dignidade da vida humana já está na fecundação, então com certeza tudo é permitido. Sim. Então a pessoa fala, não, ele não separa a questão da inocência e do culpado. Então o feto é culpado também, a criança é culpada também. É bem complicado. E até nessa questão dessa nobreza que existe, né, na natureza humana, é aquilo que leva nós, como crentes, como cristãos, a evangelizar todas as pessoas. Nós acreditamos que a pessoa que está na mais perfeita perdição, na miséria, no pecado, ela pode ser salva. Ela pode ser salva. A ideia do materialismo é tirar esse propósito de Deus da vida das pessoas. Sim. Porque Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, para a vida de quem assiste. Deus tem um propósito. Então, à medida que vocês acabam com esse propósito, você dá uma finitude à vida, diz, vai acabar aqui, então para que eu vou me preocupar com isso? E é como Jesus disse, né? Esse assunto que nós estamos trazendo hoje aqui não é novidade, né? Jesus, ele já falou. Como que é a mente do materialista? Ele diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, tem aquela visão de aproveitar ao máximo a vida. Outro dia, tem um camarada aí bem conhecido, aí, Jean Willis, e eu cito o nome porque Paulo ele também citava o nome, né, de quando ele ia falar alguma coisa. Fogo na bomba. Perguntaram para ele, né, se você soubesse que o mundo ia acabar, o que você faria? Ele, eu ia usar todo tipo de droga, quer dizer, a pessoa, ela ia se entregar mais ainda a todo tipo de pecado, a todo tipo de coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus, né? Porque é aquela questão, a vida para ele é só isso. Acabou aqui. Acabou, né? Ali. Não tem uma realidade espiritual que aguarde. Não há uma esperança de uma vida melhor com Deus.
né, de acabar por fim no sofrimento, está com Deus, né? Há uma certa limitação. Agora um alerta que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: você pode ser ateu ou materialista, mas o fato é que o julgamento vem para você também. E é aquilo, né? Eu uma vez falei com um amigo meu brincando com ele, que ele é ateu, a gente estava discutindo, e aí ele falou: nossa, mas me prova que Deus existe. Cara, a coisa é fácil provar que Deus existe para quem crê. Para quem não crê, eu posso provar por A mais B e não vou conseguir. Agora a coisa é fato. Só tem duas opções depois que você morrer: ou ele existe, ou ele não existe. Se ele não existir, eu que sou crente. Agora, e se ele existir, para tu que é como é que tu Tá fica? complicado, né? Como é que tu fica quando chegar diante de Deus? Essa é a questão, né? E esse livro aí, ô Vinícius? Bom, vamos lá. Gente, em primeiro lugar, eu quero indicar para vocês aí não só esse livro, mas todo o material do Dr. William Lane Craig. Porque, assim, quando o inimigo ele levanta o seu exército, Deus ele também levanta os seus generais. Uhum. E o William Lane Craig, ele é americano e começou a ter muita evidência os novos ateus, né, os ateus modernos, cheios de conhecimento, vendendo milhões de livros e aparecendo nas mídias sociais e influenciando milhões de pessoas. Então, Deus ele levanta William Lane Craig, um filósofo, crente, né, profundo conhecedor da Bíblia e das filosofias do mundo. E vários debates foram realizados entre o William Lane Craig e esses ateus. E nenhum desses ateus conseguiu levar a melhor contra ele no debate, porque o espírito de sabedoria, de conhecimento estava sobre ele. Então eu trouxe esse livro aqui hoje para indicar, Em Guarda, o nome do livro, né? Defenda a fé cristã com razão e precisão. E qualquer outro livro do Dr. William Lane Craig você pode adquirir. Aqui é edificação, fortalecimento para a vida espiritual. E esse outro aqui também tem a ver com o tema de hoje, né? É o cristão e as questões éticas da atualidade. Então, nós sabemos que a visão materialista e a visão ateísta, ela tem características morais totalmente diferentes do cristianismo. Uhum. E é importante dizer que o materialismo e o ateísmo, eles vêm, muitas das vezes, até nós, através de filosofias que nós não percebemos que estão incutidas em música, em filme, na cultura da sociedade que nós vivemos, né? Aquilo que a sociedade começa a aceitar como normal. Uhum. E aqui nesse livro, nós vamos encontrar visões bíblicas sobre assuntos como os pobres, os oprimidos e os órfãos, racismo e direitos humanos, jogos de azar e ganância, meios de comunicação, entretenimento e pornografia, adultério, divórcio, homossexualidade, pena de morte, desobediência civil, guerra, aborto, enfim. Ele vai trazer para você assim, uma visão bíblica sobre esses assuntos. Uhum. Interessante, ô Vinícius. Tem vários livros, na verdade, né? O cristão, ou aquele que está interessado, existe uma série de livros, a editora Carisma, a editora Cipriadeira, a editora da igreja também. Não tenho fé suficiente para ser ateu, entre um monte de livros teológicos aí, mas não esquecendo do livro do Vinícius, tá? As 7 características de uma pessoa de sucesso. Como a gente falou, vamos deixar aqui o teu Instagram, o teu contato, para o pessoal entrar em contato, conversar contigo. E tem mais informações aí, quem quiser tirar mais dúvida. O Vinícius é um ministro do Senhor, tem trabalhado em igrejas pastorando, tem dado palestra, tem pregado essencialmente a palavra. E é uma bênção ter você aqui com a gente, hein, Vinícius? A gente tem que fazer sempre mais vezes. Amém. Olha, eu sei que o tempo aqui já foi, mas eu quero deixar um versículo aqui. Porque quando nós tratamos de um assunto como esse, existe uma matéria chamada apologética. E o que é apologética? Apologética é a defesa da fé cristã. É nós demonstrarmos para as pessoas o que nós cremos e por que nós cremos. E quando você vai no livro de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, no seu versículo 3, a Bíblia diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, essa lição de escola dominical, esse trimestre, é para equipar a minha vida, a tua vida, para que nós possamos combater com tudo aquilo que se levanta contra a fé bíblica, aquilo que se levanta
contra a palavra de Deus e contra a doutrina que nós professamos. Amém. Você vê que tem assunto, hein? A gente não explorou nem quer aprender mais. Vem para a escola dominical. É uma bênção aprender a palavra Amém. do Senhor. Em especial, essa revista está maravilhosa. Então, convido você, sua família, seus amigos, venham aqui participar com a gente. Vai a uma escola dominical perto da tua casa, da Assembleia de Deus, e seja grandemente abençoado. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. E a gente se vê no próximo Papo de Escola Bíblica.